nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Espaço Eu e Mais Um já está no ar. E quando você ouve esse bebê chorando, você sabe que começou a nossa aula de apoio aos discipuladores. Nós estamos com esta aula baseada nas duas ordenanças dadas pelo nosso Senhor Jesus em Mateus 28:19, quando ele diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações. E esta ordenança não é somente para o pastor da nossa igreja, senão a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Se você nunca discipulou ninguém, você está em falta com Deus. Infelizmente, você está numa situação que precisa ser analisada novamente, pensada, estudada através da palavra do Senhor, que você precisa obedecer esta ordem. E nós estamos falando com os discipuladores, aqueles que abraçaram esta ordem, aqueles que foram submissos, obedientes à ordem do Senhor Jesus. Eu tenho que pensar desta maneira: eu não posso estar em falta. Estarei em falta se nunca discipulei, se nunca acompanhei um novo convertido em seus primeiros passos no caminho do Senhor. Se você quer se tornar um discipulador, pense numa pessoa agora. Ligue para ela, mostre o caminho, fale de Jesus, leve à igreja. Quando ela aceitar Jesus, aí começa o seu discipulado. Todos os dias, você em contato com ela, mandando mensagens. E o discipulado, em outras palavras, é o quê? É ter uma nova pessoa em sua vida, um novo amigo, uma nova amizade. E ali começam você e o novo convertido a caminharem juntos, e você vai mostrando com a sua própria vida, através também da palavra de Deus, como ela deve ser um servo, como você já aprendeu e se tornou um servo, um discípulo de Jesus. E este programa visa apoiar o discipulador, aquele que obedeceu a ordenança do Senhor do ir e também a ordenança de fazer discípulos. E o discipulador deve mostrar ao novo convertido que ele tem deveres para com Deus. Que a Bíblia mostra que é agora, a partir deste momento, um manual da vida dele. Esta palavra mostra que há deveres desse novo convertido para com a igreja. Por exemplo, os deveres do membro para com a igreja é o dever de lealdade, o dever da comunhão, o dever de orar, o dever de servir. Eu queria até parar aqui neste ponto, porque Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio para ser o que sentasse num trono e todos o servissem. Pelo contrário, ele veio servir. Então, o ponto principal do discipulador, daquele que está cuidando do novo convertido, é mostrar a ele, esse que está começando a conhecer a Deus, a sua palavra, é ele se tornar um servo. E é um processo, né? Não é da noite para o dia. É ele dando os primeiros passos, conhecendo quem é Deus, porquê do batismo, porquê da Santa Ceia, os deveres dele na família agora, os deveres dele para com a igreja, os deveres de uma esposa, de um esposo cristão, enfim, nós temos deveres para com Deus. E hoje eu queria falar de um dos deveres do membro para com a igreja, o dever de servir. Nós não entramos numa igreja para os outros nos servirem, não. Podemos dizer que o Evangelho de Jesus se resume em uma só palavra: servir com amor. Servir a Deus e ao próximo fazem parte do amor. Isso é muito interessante e profundo. Sozinhos, aparentemente faremos muito pouco, mas o nosso pouco na igreja, no corpo de Cristo, vai somando para fazermos muito mais. Se cada um fizer aquilo para que foi chamado, nós faremos muito, muito. Nós fomos chamados para sermos servos, ou seja, para servir a Deus e também ao nosso próximo. Devemos fazer a nossa parte, porque às vezes a gente não vê que todo crente obedece.
Tem crente que gosta somente de ser servido. Até para orar ele não ora, ele quer que os outros orem por ele, né? Não, mas devemos fazer a nossa parte. Se o outro não o fez, é ele com Deus, mas você fez a sua parte. Ajudando aqueles que estão necessitados, seja o que for. Agora, o tempo e as habilidades que nós temos devem ser dados por Cristo, ou seja, pela causa de Cristo, ajudando por meio da igreja. Como é isso? Explico. Talvez o seu talento seja ajudar a igreja. Você vai à igreja horas antes ou minutos antes de começar o culto, você a arruma, limpa os banheiros, não é verdade? Talvez você vai lá e faz o que você tem de habilidade. Ou quem sabe você tem o talento para visitar os enfermos, ou de liderar a escola bíblica de adultos, ou a escola O Pequeno Galileu, a escola infantil, ou até de participar do grupo do evangelismo nas ruas, nas praças, ou seja, na igreja há muito espaço para servir. O problema é que nós, seres humanos, queremos o contrário, queremos que os outros nos sirvam. Mas o evangelho se resume nisso: servir a Deus. Servir a Deus é você fazer algo para Ele. Então isso você tem que passar ao novo convertido, mas pouco a pouco. E você praticando esse serviço, você está mostrando ao novo convertido que isto é servir. Isso é muito importante. Se cada membro contribuir com o seu talento, com seus dons naturais, dons espirituais, a igreja vai crescendo e ela vai sendo cada dia mais forte. Isso é importante. Mostrar também ao novo convertido não somente o dever de servir, mas o dever de congregar. Nós temos uma onda muito grande aí de pessoas que se dizem crentes itinerantes, ou seja, que andam de igreja em igreja, pulam de galho em galho, mas nunca estão numa igreja só, ou seja, num ministério só. Porque é necessário o crente congregar, ter compromisso de estar na igreja, porque é na congregação que nós recebemos a palavra revelada de Deus. Ah, mas eu tenho aqui a live. Não, a live você se distrai. A live você não está atento. Ali está ligado o seu computador, mas você não está atento, você não está em comunhão íntima com o Senhor. É diferente, né? Todos nós devemos, como membros, ir aos cultos regulares, campanhas, cultos de Santa Ceia, festividades, cultos de oração. É um dever imposto por Deus, não abandonando a congregação. E deve ser um prazer para nós. Mostre ao novo convertido que é um prazer nós estarmos na casa do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a importância de congregar. Ele disse ao seu filho na fé, em 1 Timóteo, esta primeira carta a ele, no capítulo 3, versículo 15. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja não salva, mas ela tem um papel importante para divulgar o evangelho e nos edificarmos, nos aquecermos naquele rebanho onde estão todas as ovelhas juntas. Isso é importante. O livro de Hebreus fala da atitude de pessoas que deixam a congregação, negligenciam o seu papel importante na edificação um com o outro. Quando nós congregamos, nós estamos edificando um ao outro. Outras passagens bíblicas mostram o nosso dever na participação dos cultos na igreja. Anote aí 1 Coríntios 11, 17, para juntar ofertas, também 1 Coríntios 16, para resolver suas questões espirituais na congregação, 1 Coríntios 5. Nós que somos discípulos de Cristo também nos juntamos para cantar louvores a Deus, para edificar a nossa vida, a própria vida, e para ensinar a palavra do Senhor. E as pessoas que negligenciam essas responsabilidades, não participando dos cultos, desobedecem a Deus, pecam contra os irmãos e contra o Senhor. Então seja fiel, mostre ao novo convertido a sua fidelidade, participe dos cultos em sua congregação. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tivemos mais uma aula aqui no Espaço Eu e Mais Um. Que Deus abençoe. Se despede Débora Miranda. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.